Olá, sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Sambistas do Enem. Série essa que tem o objetivo de falar da história do Brasil por meio de sambas enredo. E além disso também de preparar vocês ou fixarem alguns assuntos importantes lá para o Exame Nacional do Ensino Médio em janeiro de 2021. Hoje nós vamos falar de descobrimento do Brasil, vamos passar pelo descobrimento, o processo de colonização, até o período da União Ibérica, quando Portugal e Espanha se unem, no caso, se juntam em um único reino, não só como império, né, lá na Europa, mas aqui nas colônias na América. Então venham conosco, pega sua caneta, pega o seu lápis, pega o seu papel, o seu caderno, vamos hoje mergulhar na história do Brasil mais ainda. Caravelas ao mar, expedição. Obrigado, Cabral, quanta emoção. Terra à vista, despontar dessa nação. Bem, o samba que a gente acabou de ouvir, no caso, né, ver uma letra e um trecho, que é da Unidos da Tijuca de 2000, é um processo, vamos dizer assim, mais historicizado, ou como ficou mais conhecido ao longo da história do ensino brasileiro, do ensino de história, o processo de descobrimento. Então, quando a letra diz, né, obrigado Cabral quanta emoção, terra à vista, despontada essa nação, é aquela ideia positivista, ou seja, aquele pensamento de que o progresso científico, que o progresso da nação, ele sempre está no futuro e nunca olha para o passado, para suas reflexões e até mesmo para sua autocrítica. Então esse caravelas ao mar, expedição, obrigado Cabral com emoção, é aquele jeito ufanista, aquele jeito de olhar o nosso passado, no caso de descobrimento, como se fosse um processo do acaso, ou um processo que sem ele o Brasil não aconteceria, ou que no caso o start da história do Brasil acontece exatamente com os portugueses e não com as populações indígenas que a gente viu no nosso vídeo passado. Porém, o projeto colonial português está acontecendo há muito tempo, antes mesmo do Brasil ser descoberto, como a gente vai ver agora na letra da Imperatriz Leopoldinense. Partiram caravelas de Lisboa com o desejo de comercializar as especiarias da Índia e o ouro da África. Ou seja, a Unidos da Tijuca tem aquela visão mais romantizada da história do Brasil, né? O Decílio de 2000 ele segue nessa perspectiva. Porém, se a gente pega esse samba da Imperatriz de 2000, a gente percebe que o desejo de comercializar as especiarias da Índia e o ouro da África, esse era o objetivo principal das grandes navegações portuguesas. As navegações portuguesas elas acontecem porque Portugal tinha um grande problema. Para ele chegar nas Índias, ou seja, ter acesso a especiarias, ter acesso a alguns produtos que eram só apenas comercializados lá no Oriente, na Ásia, na Índia, na China e assim por diante, tinha que pagar por altos impostos, tinha que passar por todo o mar Mediterrâneo, tinha que passar pelo que hoje seria o Oriente Médio até chegar nas Índias. Ou seja, era muito caro. Então Portugal precisava de uma rota, vamos dizer assim, mais própria, ou uma rota em que ele não tivesse que pagar tantos impostos. E assim vai ser impulsionado todo o processo de navegação portuguesa, e que a Imperatriz Leopoldinense muito bem escreve, né? Porque quando ela coloca que esse anseio da navegação é pela busca econômica, é exatamente o pilar do processo de navegação portuguesa. Na pista, terra à vista, um grito de conquista do descobridor, a ordem do rei a navegar e monopolizar riquezas de além-mar. Terra à vista, o grito de conquista do descobridor, a ordem do rei a navegar e monopolizar riquezas de além-mar. Ou seja, aqui a gente fecha esse ciclo que a gente está fazendo análise, né? Por quê? Esse processo de navegação que vocês têm que ter em mente para a prova de vocês do Enem é o quê? O processo de navegação portuguesa, esse processo das grandes navegações, tinha o objetivo puro e simples de expandir o comércio e a economia desses países ibéricos, tanto a Espanha como Portugal. A preocupação maior era exatamente monopolizar essas ações. Não é à toa que o Tratado de Tordesilhas, ele ocorre, ele se estrutura exatamente nessa lógica, que é exatamente Portugal e Espanha como os donos do mar, principalmente dos donos além da região existente da Europa, que é exatamente a América
e parte da Ásia, ou seja, a divisão do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Então essa ordem do rei de monopolizar as riquezas de Alimar era exatamente de monopolizar as terras. Então em nenhum momento Portugal e Espanha tinham preocupações de grandes colonizações ou de grandes populações vivendo aqui. A primeira preocupação era exatamente de expropriar a riqueza dessas regiões e de monopolizar essas ações, como esses sambas bem nos explicam. E agora a gente vai ver uma outra interpretação, que é o samba da Mancha Verde, de 2000, que ela fala, ou ela meio que faz uma crítica a essa análise. Bem, aqui no caso da Mancha Verde, a gente tem um olhar crítico. Então, só para a gente pincelar um pouco mais isso, né? O processo de descobrimento, ele não é um descobrimento de fato, ele é uma invasão portuguesa às terras brasileiras. No caso, esse tipo de visão de que Portugal descobriu é na ideia da terra como posse ou utilidade. Então, na visão portuguesa, essa terra não era utilizada pelos indígenas porque eles não tinham aquele esquema de estrutura de rei ou de grandes impérios, de grandes cidades, como os portugueses colocavam na cabeça dele do que era o quê? Civilização. Então, aqui no samba da Mancha Verde, a gente tem uma visão bem interessante, que é a ideia do escambo, que foi um processo utilizado pelos portugueses para, vamos tentar assim, convencer os indígenas ou utilizar da sua boa vontade ou da sua ingenuidade, se podemos dizer, para explorar eles e, de certa forma, até mesmo atacá-los e, na medida mais extrema, matá-los e exterminá-los. Depois disso, a ideia de que ajoelhou tem que rezar, ou seja, os portugueses vão lá, trocam os escambos, começam a explorar eles e no final eles têm que ajoelhar, obedecer os indícios ou os pensamentos portugueses. E aí sim, o índio dominado, negro escravizado e o europeu começava a saquear. Isso aqui é muito potente. O Portugal, ele se estrutura como um país, nesse período aqui no século XV, século XVI, exatamente saqueando as riquezas dos outros países. No caso, vai ser de início o pau-brasil, depois vai ser a exploração da terra para a produção de cana-de-açúcar, depois as drogas do sertão, ou seja, as especiarias amazônicas. Assim como a Espanha vai expropriar ouro, prata e também o trabalho indígena como modo de escravidão. E aqui esse trecho essa música tem uma visão diferente daquela da Unidos da Tijuca, né? Lá na Unidos da Tijuca, depois de uma união de irmandade, todo mundo rezou, que é exatamente o processo de catequização e o processo da primeira missa. Aqui na Mancha Verde tem uma visão diferente. O índio ajoelhou, tem que rezar, ou seja, é a ideia de obedecer. Ou você obedece, ou você morre. Ou seja, ou você reza, ou você vai ser perseguido, você vai sofrer um processo de escravidão e assim por diante. Então agora a gente vai analisar o samba da Camisa 2000, Camisa Verde e Branco, em que agora a gente vai adentrar um pouco mais o processo de colonização. A exploração que os franceses desviavam entre o pau-brasil. Na ordem de rei Dom João veio a colonização, com a intenção de acabar com a invasão. Bem, aqui a gente tem dois pontos que são essenciais para vocês entenderem. O primeiro deles é o processo do que a gente chama do Acordo ou Tratado de Tordesilhas, lá de 1492. Esse tratado dividia, como eu acabei de dizer anteriormente, o mundo em duas partes. Existia a parte em que Portugal exploraria os oceanos, se podemos dizer, Índico e Atlântico, e que a Espanha ficaria sob posse do que seria o Oceano Pacífico. No caso ali, a junção de chegar à Índia pela parte norte do continente americano, enquanto os portugueses chegariam à Índia pela parte sul do continente africano. Então, ou seja, não houve colonização de fato. Existiam algumas feitorias, desde o processo de exploração do pau-brasil. As feitorias eram uma espécie de casas fortificadas em que ficavam armazenadas os produtos a serem vendidos ou a serem mandados para Portugal. Esse início, a gente está falando da ideia de pacto colonial, ou seja, esse acordo de exclusividade entre a colônia
e a metrópole. Só que o Brasil ainda não era uma colônia. Então, ou seja, foi muito comum a invasão de franceses, de ingleses, dentro do território brasileiro, para tentar, vamos dizer assim, pegar uma boquinha do que acontecia no Brasil. Então, quando a letra fala, né, que os ricos franceses desviavam o índio para o Brasil, a gente está falando do processo de formação do que hoje seria o Rio de Janeiro, mas na época São Sebastião. Ou seja, os franceses chegaram, principalmente com os tupinambás, tentavam ali dar um jeitinho, pegavam ali o pau-brasil, enganavam os índios de alguma forma, ou os matavam, ou os levavam para a Europa como um troféu do exoticismo brasileiro. Então, ou seja, esse processo de colonização vai desaguar no que seria lá no que a música indica, né? Na ordem do rei do João, veio a colonização com a intenção de acabar com a invasão. Então, ou seja, Portugal vai dividir o Brasil nas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram uma forma ou uma tentativa de controlar esse processo de invasão. Qual era a ideia de Portugal? A gente não vai colonizar, a gente vai mandar pessoas para serem capitães donatários. Esses donatários, eles vão ter a posse dessa região. Eles vão chamar, entre aspas, capitães donatários, que são pessoas de uma nobreza mais baixa de Portugal, para colonizar o Brasil. Qual era a visão de Portugal? Não vamos investir agora no processo de colonização pesada. Vamos apenas explorar o Brasil, vamos tentar descobrir se tem algum tipo de riqueza, como ouro, prata e assim por diante. Porém, vamos doar essas terras a partir das Sesmarias, ou seja, com a intenção de acabar com a invasão, como o samba da camisa verde e branco coloca. E a ordem única do rei era o quê? Vamos mandar o povo para lá e vamos tentar, na medida do possível, contornar a situação. Então, por isso que toda cidade litorânea que você conhece, ela é muito antiga e ela sempre tem um forte. Isso não é à toa. Essas capitanias hereditárias, como elas não tinham toda a estrutura de Portugal, o que elas tinham que fazer? Investiam nesses fortes, na fortificação do litoral, para tentar acabar com qualquer possibilidade de invasão de qualquer país que não fosse a França, ou seja, para tentar manter essa soberania do pacto colonial entre Portugal e, no caso aqui, no que seria, na época, Veracruz, Santa Cruz, o Brasil. Ô capitania, não vingarão. Veio o governo gerais, que legal. E da Conceição da Praia, o Bispado, a primeira capital. Nasceu São Paulo da garoa. Nós somos nossa paixão. A indústria açucareira, jesuítas e tamoios. Escravos negros eram a importação, mas quero. E aqui ele é bem explicativo, né? Capitanias não vingaram, ou seja, as capitanias hereditárias só vão dar certo em Pernambuco e em São Vicente. Mas quer dizer que as outras capitanias não dão certo e elas deixam de existir? Não, elas continuam existindo. Porém, as únicas que vão dar certo exatamente São Vicente e Pernambuco por causa da crescente exploração de cana-de-açúcar e também pelo processo mais, vamos dizer assim, facilitado de invasão dessas regiões. Aí vem os governos gerais. O governo geral era exatamente quando Portugal de fato vai colonizar o Brasil. O rei vai mandar um enviado seu de confiança para administrar a região no Brasil. Esse primeiro governador geral, que é o Tomé de Souza, ele vai, vamos dizer assim, organizar as regiões brasileiras e vai finalizar de fato a ideia de que Salvador, ou seja, Salvador vai ser a capital brasileira. Aí linda a Conceição da Praia e o Bispado, a primeira capital, que é exatamente Salvador. Outra coisa muito potente, quando os jesuítas vão adentrar no interior de São Paulo, mas também no Brasil, os jesuítas têm participação na fundação de Salvador e em algumas outras cidades do Brasil, mas os jesuítas eles foram importantes porque eles vão catequizar os indígenas e eles vão iniciar um processo longo, que vai durar alguns séculos, de soberania indígena em relação à escravidão. Os jesuítas eram contra a escravidão indígena, e isso vai impulsionar ainda mais a escravidão de negros escravizados. Que vocês lembram lá no Samba da Imperatriz? Qual era o objetivo de Portugal? As especiarias da Índia e o ouro da África. Eles conseguem o ouro da África e de troca o processo muito mais lucrativo, que era o processo de escravidão. Então, ou seja, as capitanias não dão certo, vem o governo geral,
os governos gerais, ou o governo geral do Tomé de Souza e dos outros seguintes, vão reorganizar a colonização brasileira e, de fato, ali no meio do século, ali por volta de 1540, 1542, a gente vai ter, de fato, o início de um processo de colonização mais acentuado, principalmente nessas regiões açucareiras. E agora a gente vai findar essa nossa visão, que é quando vai ter um rebosteio dentro do Império Português, porque vai acontecer a história fantástica de Dom Sebastião. Morre Dom Sebastião lá em Quibi, o domínio é espanhol, espanhol na coroa portuguesa, viva Rei Felipe sim, pois a Espanha e Portugal é realeza. Dom Sebastião era um rei português, porém ele era muito megalomaníaco. Ele queria que Portugal ainda fosse o centro católico mundial, então ele próprio dizer que Portugal tinha que fazer uma nova cruzada. E essa nova cruzada seria com os mouros na região onde seria hoje o Marrocos. Quando o Samba diz morre Dom Sebastião lá em Quibi, é exatamente essa loucura do Sebastião de tentar ter esses territórios, ou seja, de tentar acabar com o islamismo no Marrocos. Não dá certo. Ele morre, ele some, ninguém sabe o que aconteceu com o Sebastião. Vão existir vários mitos, né? Inclusive os mitos de que Sebastião veio para o Brasil, está encoberto na Praia dos Lençóis. E aqui a gente tem vários sambas, né, que falam sobre Sebastião. Você tem o samba da Tuiuti desse ano, que é muito bonito, que fala exatamente desse sebastianismo. Você tem o samba da Colorado do Brás esse ano, que tem uma visão mais jocosa do Sebastião. E você tem o samba da Gaviões da Fiel de 99, que também fala de Sebastião. Então, ou seja, Sebastião ele também é muito comum no carnaval. Eu vou deixar os links também aqui para vocês ouvirem esses sambas. Então, Portugal fica sem um rei português. O que vai acontecer? Vai se descobrir que o descendente mais próximo, ou a pessoa mais próxima a assumir a coroa portuguesa, era o rei da Espanha, o rei Felipe. E é o que o samba diz, né? Na coroa portuguesa viva rei Felipe sim, pois a Espanha e Portugal realiza. Ou seja, o rei Felipe, ele sem querer, ou ele talvez não queria, ou ele talvez não imaginava, ele assume o território português. E automaticamente ele assume o Brasil. Nesse meio tempo, muita coisa já está acontecendo no Brasil, né? Por exemplo, os franceses vão ser expulsos da França Antártica, que seria, no caso, a região do Rio de Janeiro, pelo Estácio de Sá. E aqui em São Paulo a gente vai ter a interiorização do continente com o Martim Afonso de Souza e com os bandeirantes. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula, quando a gente for falar da colonização, desse Brasil colônia de fato. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários. Os sambas vão estar sempre aqui linkados. Não deixe de ouvir nosso outro vídeo do Brasil Indígena. Não deixe de acessar os outros conteúdos dos Sambistas da Depressão, porque todo Samba Enredo é uma aula de história. É isso, gente. Até mais. Tchau, bons estudos e sempre em samba ou não deixem de sambar.